Você já ouviu falar sobre a cultura da agilidade? Inicialmente implementadas nas áreas de TI e de startups, as metodologias ágeis surgiram como um novo modelo de trabalho, menos burocrático, mais agregador e eficiente. E acredite, esse conceito hoje pode ser aplicado por empresas de qualquer porte e em qualquer departamento. Inclusive, você talvez já utilize algumas dessas práticas sem perceber. Nesse episódio do Conecta CBA, vamos mergulhar no universo das metodologias ágeis, com exemplos e dicas de como elas trazem mais produtividade e soluções inovadoras. Portanto, fique com a gente. Conecta CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Alumínio. Ouvinte, eu sou a Ludiane Lara, consultora de comunicação da CBA, e recebo 2 convidados muito especiais para o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, André Cardoso, consultor de desenvolvimento de mercado, produto e inovação na CBA. Tudo bem com você, André? Tudo bom, Lud, com você. Um prazer estar com vocês aqui. Comigo também, igualmente, para falar de um tema super interessante que é metodologias ágeis, né? Quem não quer ser ágil hoje, né? A gente precisa hoje ser 3 ao mesmo tempo, né? Então, acho que vai ser bem agregador esse episódio. E é um prazer receber também Dalana de Matos, Head de Learning Experience na AGTech Garage, um dos principais hubs de inovação do agronegócio no mundo. Como vai, Dalana? Seja bem-vinda. Olá, Ludiane. Olá, André. Espero que esteja tudo bem com vocês. É sempre um prazer estar junto com os nossos parceiros, né, pra gente discutir e compartilhar o que a gente estuda e principalmente nossos aprendizados no dia a dia. E vamos lá, né? E antes da gente começar a falar um pouco do tema, me intrigou, você é super jovem, já tá aí com essa posição de head. Eu empreendo desde cedo, né? Desde meus 16 anos aí. Uau! Comecei empreendendo antes da faculdade, sempre estive nesse contexto. Vim de outra área, na verdade eu me formei em arquitetura e o caminho, né, a jornada foi me levando para a inovação, levando a estudar gestão. Então eu sempre busquei muito aprender, né? Novas formas de aprender. E eu tô vendo agora muitas lideranças jovens, mulheres também, assumindo super desafios, mas gira muito em torno da nossa capacidade aí de ter empatia, de ter essa visão sistêmica e de orquestrar pessoas, que eu acho que tá muito conectada, né, com o ser mulher, né? Sim. Então acho que é um pouco disso. Legal. Que me desculpa o André, né, que tá aqui com a gente, mas o futuro é feminino, né? Vamos falar a verdade, né? Apoio. Ah, legal. Então tá bom. Então vamos lá, antes de darmos alguns exemplos de práticas da CBA e também dicas de como aplicar metodologias ágeis, acho importante a gente explicar o que significa exatamente esse termo. André, o que é metodologia ágil e no que ela difere dos processos tradicionais adotados pelas empresas? O principal ponto que a gente traz aqui, como a própria Dalana foi bem feliz no que ela comentou, na questão realmente do aprendizado constante, né? Das formas tradicionais se procura, no caso, sempre ter muita certeza do que vai acontecer e tudo, aquela coisa certinha, começa aqui, depois vai ali, então você vai, em tanto tempo vai ter tal resultado, mas a gente sabe que na vida real as coisas não acontecem assim, elas são muito mais dinâmicas, né? A gente tem que aprender uma coisa hoje, se desvencilhar de outra amanhã e ir seguindo, né? E a metodologias ágeis, elas também são ferramentas que ajudam a gente a ter um trabalho de buscar ter, na verdade, um pensamento ágil, e esse pensamento ágil tem por base esse conceito de que eu realmente não tenho certeza de tudo. E se cada vez mais eu tenho incertezas, como que eu lido com essas incertezas de forma que eu consiga fazer as minhas atividades, buscar. Então, além de ser método e ferramenta, é também um jeito de a gente encarar as coisas. A gente usa muito a palavra empirismo, né? Então você tem que tatear e buscar como você vai fazer isso. Começou isso num movimento dentro da área de TI, área de programação, onde imagina desenvolver um software, uma plataforma, algo, né, bastante complexo, muitas entregas e os clientes mudavam, mas isso abriu portas aí para oportunidades de qualquer outras empresas também usufruírem desse pensamento ágil. Então, isso que acho que a gente que é o grande bacana, né? Você pensar que existe realmente dificuldade em resolver as coisas, que as mudanças são constantes e que dessa forma a gente tem que ser ágil para aprender e buscar ter as entregas suficientes para aquele momento e depois ir galgando as seguintes, né?
Esse modelo de trabalho, ele tem ganhado força dentro das empresas, né, André, pelo que a gente tem percebido. A AGTech Garage, que está aqui com a gente no nosso bate-papo, funciona como uma comunidade e reúne diversas startups. Eles incentivam o uso de metodologias ágeis por parte das empresas. Dalana, podemos dizer que esse método de trabalho rompe barreiras nas corporações? É uma proposta bastante colaborativa, certo? Certíssima, Luziane, você está super certa. Esse trabalho em time diverso e colaborativo, né, é a base para que essa forma de trabalho ágil aconteça, né? Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, que eu acho que o André já até introduziu um pouquinho na fala dele, né? Que é quando a gente fala em colaboração, a gente está falando de um elemento cultural. E essa cultura ágil que rompe essas barreiras nas organizações e abre espaço para que esses métodos específicos, né, esses métodos ágeis específicos, esses frames, essas ferramentas que a gente usa para atingir um determinado resultado final junto com diferentes áreas das empresas, isso que a gente incentiva aqui no Hub, né? Porque o próprio envolvimento das empresas com startups que tem na base essa abordagem flexível e adaptável exige que as empresas tenham uma postura diferente do que elas estão acostumadas no dia a dia, né? Mas voltando, enfim, para as metodologias em si, né? Que são as ferramentas Scrum, Kanban, pode ser que esteja ouvindo aqui, né? Já tenha ouvido falar, que são as mais conhecidas, elas são meios. E elas sozinhas, elas não rompem barreiras, né? Inclusive, quando elas vêm distante dessa transformação cultural, dessa cultura ágil, a adoção de uma ferramenta, né? Uma ferramenta nova, isolada, né? Ela pode virar mais trabalho e ter um efeito reverso. Tá, nesse gancho eu queria entender com você como que as empresas, elas veem o uso dessas ferramentas, né? Algumas empresas, algumas pessoas, assim, têm um pouco de dificuldade no uso de certas ferramentas, né? Não entendem, assim, o tanto que é importante você colocar o dado ali na ferramenta, né? Às vezes você pede, né, pra pessoa, para poder preencher a ferramenta, e ela entende que ela vai perder tempo com aquilo, né? Não é perder tempo, né? É dedicar mais tempo, né? Então você como a gente é muito imediatista, né? Nós somos imediatistas, a gente tem essa sensação de quando a gente está preenchendo uma planilha, quando a gente poderia estar indo direto para ação, né? Acaba sendo um retrocesso. E eu acho que até um gancho, Ludiane, que a gente pode falar é justamente essa questão de rápido e ágil, né? Nem sempre o que é rápido é ágil. Então, eu acho que esse é um ponto, assim. Não é porque você está ali imputando dados dentro de uma planilha, dentro de um software, né? Vamos falar dentro de um software, né? A gente vai estar perdendo tempo. Muito pelo contrário, a gente vai estar ganhando tempo porque a gente vai estar aprendendo com os dados, com essa questão de eu estar analisando, né? O resultado final do meu processo, né? Então, eu acho que trabalhar a agilidade e não a rapidez é muito importante a gente ter em mente dentro desse processo. Legal. André, na CBA, né, essas práticas, elas têm sido adotadas há bastante tempo? Na CBA, a gente é uma prática recente. A gente começou a trabalhar com isso a partir aproximadamente de 2018, né? Hoje nós estamos gerenciando aproximadamente 80 a 100 projetos por mês, né, dentro já dessas ferramentas. A ferramenta que a gente mais utiliza é a do Design Thinking, justamente para a gente identificar, né, a cada fase, e uma das principais fases inicial é a fase de imersão, para fazer realmente um entendimento da necessidade do cliente. E muitas vezes, algum desses projetos acaba não seguindo. Diferente do passado, que a gente tinha um projeto que era aberto, se tentava fazer uma análise do que podia ter de viabilidade, ou seja, tentar enxergar lá na frente qual o futuro, e aí tentar prever quais eram os movimentos que ia acontecer, se ia dar certo ou não, e que nós demorávamos muito tempo para então identificar que talvez aquele projeto não fosse viável. E com essas metodologias desde 2018, a gente consegue tirar alguns projetos que não fazem sentido, que são testados e o aprendizado é rápido, que vão servir de alavanca até para futuros projetos que a gente vai trabalhar. Mas como a CBA é uma empresa tradicional, né? Inclusive temos produtos, por exemplo, com mineração, que requerem todo um tratamento, nós não temos o abandono completo de documentações e tal, mas sim o conceito mindset, como a Alana comentou bem, de testarmos e aprendermos mais rapidamente se faz sentido a gente manter aquele projeto no portfólio, aquela atividade no nosso dia a dia, né? E André, essas pessoas, né, existem, você até comentou da questão da mineração, somos uma indústria de base, né, e então a gente tem um time que está há muito tempo conosco, né, então profissionais experientes, né, como é que você tem lidado com essa questão da mudança de mindset? Como que funciona isso no dia a dia? Legal, isso é bem bacana porque assim, a gente percebe que a gente tem como, por exemplo, a nossa área, que é uma área de desenvolvimento de produto,
a vertical principal de desenvolver produtos, realmente atender necessidades de cliente, né? Mas, ao mesmo tempo, para desenvolver um produto que, em geral, ele muitas vezes é até disruptivo para a gente, porque tem que colocar uma linha ou alguma coisa de incremental dentro do produto que a empresa já atua, a gente tem um papel muito forte de realmente incentivar e engajar as áreas. E a gente tem percebido que a gente está conseguindo não só engajar as áreas que trabalham com a gente para desenvolver o produto em si, mas também as técnicas, os métodos e o próprio pensamento ágil. Legal. E para tornar esse conceito um pouquinho mais real, né, para as pessoas que estão ouvindo, você consegue trazer um exemplo de um projeto da CBA criado a partir dessa metodologia? Claro. A gente tem, por exemplo, hoje está muito em voga a parte de energias renováveis, né? E como o próprio mercado é novo, muitos produtos vêm de fora, e alguns produtos que vêm de fora já vêm com um projeto já especificado determinado material. E nós somos basicamente uma empresa de alumínio e queremos que a nossa proposta de valor seja colocada. E nós começamos um projeto há uns 2-3 anos atrás com uma empresa que veio para o Brasil para a parte de estruturas, para usinas de energia fotovoltaica. E essa empresa tinha a especificação de usar um outro material, que não alumínio. E numa conversa, buscando, promovendo o produto, o cliente até viu o valor, mas ele fez a seguinte pergunta: mas tenho dúvida, como que eu consigo repassar esse valor para o meu próprio cliente, né? E na oportunidade a gente fez um exercício legal que nós usamos um Business Model Canvas com ele, mas não com a visão de que a CBA, o time da CBA, tentando convencer o nosso cliente, mas sim o end user, o cliente final. E aí fizemos a várias mãos. Então, na oportunidade, a gente teve a participação da área comercial do cliente, da área produtiva, da área de engenharia, os nossos times de engenharia, o nosso time comercial. Fizemos pesquisa com entrevista junto com esse cliente, com o cliente final dele, montamos um Business Model Canvas e com base nesse Business Model Canvas, a gente conseguiu realmente, junto com o cliente, identificar a proposta de valor, como a gente poderia fazer uma abordagem. E hoje, por exemplo, é um produto que a gente comercializa, é uma peça para essa estrutura, para usinas de energia solar, que é em alumínio. E tudo surgiu baseado realmente nesse trabalho de, não somente de coengenharia, porque não ficou só no produto, mas de colaboração de como abordar o mercado. Então foi um exemplo bastante rico que a gente colocou essa prática agora nos últimos anos dentro do nosso dia a dia, né? De co-criar junto com o cliente não só produto, mas também negócio. Excelente. Dalana, você tem algum exemplo da AGTech Garage que você também possa compartilhar conosco? Tenho sim, Ludiane, mas antes eu quero até comentar o que o André trouxe, né? Porque eu acho que ele conecta muito com o que a gente estava falando de cultura, né? Não adianta você chegar com as ferramentas e dizer, ok, agora a gente vai usar Business Model Canvas e eu vou explicar para vocês como usa. Porque, na verdade, como metodologia é um meio, na verdade, você tem que entender o seu contexto para entender como se aplica e se aplica, né? Naquele contexto. Então, você está enraizado nesse contexto ágil e entender como que eu posso aplicar? Nesse contexto faz sentido eu aplicar essa metodologia, essa ferramenta, né? Nesse contexto nem vou aplicar nenhuma ferramenta, o approach vai ser mais no sentido de conversa mesmo, de conectar com o meu cliente. Então, aos poucos você vai ganhando maturidade para entender qual ferramenta e se faz sentido usar alguma ferramenta em determinado desafio, em determinado projeto, né? Então, achei super bacana, achei um super exemplo, parabéns aí pelo projeto, André. Mas agora trazendo, então, né, para o contexto do AGTech Garage, aqui a gente trabalha muito com startups, né? Então, eu vou dar um exemplo que ele se repete aqui, né? E a gente incentiva muito, porque a gente acredita e a gente vivencia resultados super bacanas, né? Mas o exemplo que eu vou trazer aqui se chama POC, que em português é prova de conceito, também não sei se é um conceito novo, mas algumas pessoas que estão ouvindo já devem ter ouvido falar. E como o próprio nome já diz, a gente está colocando à prova a viabilidade de uma solução para um determinado objetivo, para um determinado fim, que ele é rodado dentro de uma escala, em uma escala reduzida, né, de forma ágil e com um prazo ali determinado, né? E claro, né, a gente tem que medir esse impacto e o aprendizado que foi gerido, né? As POCs, elas são feitas dentro de um processo que ele inicia aqui no Hub, por identificação de um desafio, de um problema dentro das empresas que estão conectadas a gente
A gente então faz uma campanha, a gente lança esse desafio para nossa rede de startups, então a gente tem mais de 800 startups conectadas, então a gente lança esse desafio e as startups então se inscrevem, há uma priorização, elas apresentam a solução e a gente escolhe uma ou mais startups para a realização dessa POC, né? Isso em pouquíssimos meses, né? Então, é uma dinâmica de super aprendizado, que isso acontece em vários programas e iniciativas nossas. Todas as corporações que se conectam a gente, elas de fato têm acesso a esse processo, digamos assim, que ele culmina então numa POC, né? Que é esse processo de, ok, vamos analisar o que você precisa, vamos analisar a nossa solução e vamos traçar aqui um plano de como que a gente pode testar da forma mais enxuta possível para a gente entender se faz sentido ou não escalar uma solução para determinado problema, né? Obrigada, Dalana. Agora eu queria, André, pensar um pouco na perspectiva do ouvinte, né? Como que a gente consegue aplicar esse conceito dentro do nosso trabalho, na nossa vida em casa? Qual que é o caminho, né? Pensa no ouvinte que nunca ouviu falar sobre metodologias ágeis, é a primeira vez que ele está tendo contato com esse tema. Por onde a gente começa? Bem legal isso aí, porque realmente, assim, tem essa ideia de que é algo, de repente, da TI, ou é algo muito inovador, que talvez a minha área seja uma área mais processual, né? E como a Dalana, você está comentando nesse nosso bate-papo aqui, é pensamento, é cultura. Então, assim, a primeira dica que eu daria é comece. Ouvinte, comece, estude, procure realmente, né? Hoje tem vários sites, se aproxime desses ecossistemas, né? E vocês vão ver que comecem a usar algumas ferramentas, né? E comece devagar, comece com um primeiro passo, uma primeira ferramenta. Não adianta vocês terem aquele conceito do tradicional, que é de repente, então vou procurar uma ferramenta para isso, para aquilo e tal. Não, comece uma ferramenta, escolha uma ferramenta que você vê que pode gerar valor para o seu negócio, para a sua área, para a sua atividade. Aprender com aquilo, fazer pacotes de pequena entrega, ou seja, implemente a metodologia ágil e o pensamento ágil na sua empresa, no seu local de trabalho, assim como a metodologia ágil fala, em partes. Né? Eu acho que essa é a primeira dica aqui, e acredite que dá para todo mundo. Qualquer um de nós pode trabalhar de forma ágil, tá? Vem com a gente, estamos à disposição. Vamos junto. E como, Dalana, que a gente empenha a liderança para trabalhar nesse caminho? Porque a liderança é fundamental nesse processo, né? Principalmente em empresas mais tradicionais. A liderança, ela precisa primeiramente se empoderar e entender que é papel dela, sim, orquestrar esse movimento. E aí, sim, a gente entra no mesmo contexto de aproximar de empresas, aproximar de hubs, aproximar de lugares que vai trazer esse empoderamento, né? Que vai gerar esse empoderamento, mas também vai trazer conhecimento técnico para que eles tenham mais segurança. Porque até um ponto que eu às vezes penso, né? Que é no sentido, as empresas que ainda não estão inovando, que as lideranças não estão engajadas, eu acho que não é porque elas não querem. Talvez é porque não conheçam, ou às vezes não saibam como fazer e chegar nos mesmos resultados. Pô, vou experimentar, mas eu tenho que entregar resultado. Não vou continuar fazendo do jeito que eu já faço e eu tenho resultado e segurança. Então, essa aproximação desses lugares, dessas pessoas, também serve para as lideranças, né? E a gente incentiva muito, inclusive a própria área que eu trabalho de Learning Experience, né? Que a gente trabalha experiências de aprendizagem aí, voltadas a catalisar e acelerar o processo de inovação. Ela tem produtos voltados para a liderança, porque a gente acredita muito que sim, eles têm um papel super importante nesse processo. Adorei o nosso bate-papo, muito obrigada, André, por participar conosco. Oi, Lud, obrigado, eu agradeço o convite de estar com você aqui, com a Dalana e com os ouvintes, né? E assim, confesso para vocês que, como metodologia ágil, não só a gente compartilhou coisas, mas a gente aprendeu muito aqui. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês, aí, esse aprendizado. Vou carregar bastante coisa legal aqui pro dia a dia. Até a próxima. Obrigada também, Dalana. Ficamos muito felizes por você ter topado dividir sua experiência com os ouvintes do Conecta CBA. Poxa, valeu, Ludiane, valeu, André. Eu adorei o papo. Adorei conhecer um pouquinho também desse movimento da CBA, né? Eu acho super importante esse caminho que vocês estão trilhando. Desejo muito, muito sucesso nessa caminhada e contem com o Hub também nesse processo. E a gente se vê por aí, né? E só pra fechar, então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre como funciona o Hub, o que é o Hub, o que é inovação aberta, procure a gente aí nas redes sociais, o nosso site, a Agitech Garage. E vamos junto, né? Vamos junto nesse movimento aí que é super importante aí
não só pro contexto de inovação, mas pro mundo todo e pro momento que a gente está vivendo hoje, né? Com certeza. Antes de eu me despedir, eu vou compartilhar uma curiosidade da aplicação do alumínio. Talvez você esteja ouvindo esse podcast pelo seu celular. E sabia que tem alumínio aí no seu aparelho? Pois é, por ser resistente, ele protege seu celular em caso de queda e também ajuda a manter a temperatura ideal nos componentes internos. Se quiser conferir mais curiosidades, escute os outros episódios do Conecta CBA e acesse os nossos perfis nas redes sociais. Na página cba.com.br/conectacba, você também confere todos os episódios publicados até agora e alguns detalhes de projetos especiais. Então eu te espero no próximo episódio. Muito obrigada a todos os ouvintes e até mais. Conecta CBA.